E tem alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção, que considero que são os nossos principais pontos de desafio e de atenção e superação, né? O primeiro é recuperar a sustentabilidade econômico-financeira da empresa e, assim, o seu valor de mercado. Quer dizer, como todos vocês sabem, a CEMIG atingiu um nível de alavancagem que, né, chamou a nossa preocupação, então esse é um ponto que a gente considera de grande relevância e que nós estamos enfrentando para valer. Então, nesse sentido, a questão da redução da dívida líquida e do índice de endividamento e alavancagem é uma questão que a gente considera crítico para a estabilidade da empresa no médio e longo prazo. Aumento de produtividade, visando a redução das despesas operacionais e enquadramento dos negócios regulados às respectivas coberturas regulatórias. A CEMIG, até pela a sua trajetória, a sua história, ela vem tendo já há algum tempo uma dificuldade de se adequar aos custos chamados regulatórios. Quer dizer, então este é um desafio, pelo tamanho da companhia, por exemplo, na distribuidora, né, a nossa distribuidora ela é muito grande, e esse tipo de desajuste ele tem um impacto econômico-financeiro muito forte na companhia. Então, sem dúvida, esse é um ponto que nós estamos debruçados e enfrentando com todas as armas que nós temos disponível. Foco no core business da companhia, e aí core business, me entenda, aqui no caso, a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. E com isso a gente está buscando desinvestimentos ou parceiros, operadores para os negócios que não são do nosso core business. É claro que isso também está ligado a uma recuperação do que eu falei anteriormente, da sustentabilidade econômico-financeira da companhia. A gente entende que nós somos uma empresa que tem um patrimônio de ativos extremamente grande e tem ativos que são fundamentais para os nossos resultados futuros e ativos que não são estratégicos do ponto de vista de atividade principal. Boa tarde para todos. Desde que nós entramos para a companhia e procedemos o diagnóstico, e especificamente com relação à produtividade e pessoas, nós então começamos um processo de planejar o que deveríamos fazer. E é bom lembrar que nós estamos sob um guarda-chuva de um planejamento estratégico muito bem construído para toda a companhia e especificamente também para a questão do capital humano. Então, vimos que nós estamos numa condição um pouco fora do padrão regulamentar e de mercado. Então, tomamos medidas e implementamos medidas no ano passado e continuamos a implementar medidas robustas para que a gente faça a adequação do capital humano em termos de custo à regulamentação, sobretudo da CEMIG-D. Então, fizemos uma negociação bem feita com o sindicato, que foi muito bom para a companhia. Colocamos uma nova métrica para o PLR, e dentro de um regime muito seguro de meritocracia. Fizemos também, na parte de MSO, a revisão de todos os contratos, negociamos todos os contratos que nós negociamos, a média foi de 10% a 20% de redução, aqueles que não foi possível reduzir, fizemos novas licitações para conseguir preços melhores, e também reduzimos, com bastante critério no primeiro momento,
o pessoal contratado como serviço, o S do MSO. E iniciamos também um programa de desligamento voluntário, que foi já implementado em 2015, a primeira etapa. Tivemos um número em torno de 200 pessoas que saíram pelo PDVP, e este ano, no início do ano, implementamos um outro programa. Outro aspecto interessante, que nós licitamos uma empresa e estamos com um PCR muito adequado à realidade da empresa, com novas regras que tornavam o P bastante custoso para a empresa. E fizemos também um grande programa com um organismo internacional do terceiro setor de saúde e segurança no trabalho. Porque eu não sei se os senhores estão atentos, qualquer desvio na gestão da saúde e segurança no trabalho, quer em termos de sinistralidade por acidentes graves ou fatais, ou afastamentos previdenciários, isso impacta poderosamente a tributação do seguro acidente de trabalho. Também já fizemos um grande desenho sobre a questão da periculosidade na empresa, que não estava muito clara, e agora estamos criando para implantar, a partir de junho, a permissão de trabalho. Quer dizer, só vai realmente receber o adicional e trabalhar em lugares perigosos aquelas pessoas que realmente necessitam. De tal forma que, em todos os aspectos, nós pretendemos melhorar a produtividade, né? E já agora também construímos no primeiro semestre, e vamos implementar agora em junho, a avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho não estava sendo feita na casa, e ela já foi construída, vai ser aplicada, e também para que a gente possa desenvolver o capital humano. Não só desenvolver o capital humano, mas também aplicar aqueles recursos que a gente é obrigado a aplicar no desenvolvimento das pessoas, mas dentro de um critério muito robusto de meritocracia. Então, nós estamos muito confiantes nesse pacote de ações na área do capital humano, e com ele esperamos, no início do ano, estar ajustado ao padrão regulatório, né? Se por acaso o PDVP, que é o Programa de Desligamento Voluntário, não atingir exatamente a meta que foi assumida, né, junto ao Conselho e junto à governança da Casa, nós aí vamos ter que pensar numa alternativa, né? Porque essa Casa, não sei se os senhores sabem, ela tem uma boa parte das pessoas que já cumpriram o seu ciclo de trabalho e precisamos mesmo renovar a liderança dessa empresa. A gente tem, sim, uma meta, temos também, dentro dessa meta, um valor mágico, né? Todo programa desse você tem que ter esse valor na cabeça, e o nosso compromisso é, de fato, cumprir essa meta. É fundamental para o ajuste do PMSO da companhia, o atingimento da meta. Quer dizer, nós temos prazos para cumprir, quer dizer, temos aí, né, medidas a tomar subsequentemente a esse PDV que está em curso, e o que eu posso garantir aqui que a gente tem precisamente o número e o valor que nós precisamos chegar. Isso está claríssimo para a companhia e temos que entregar esse ano, né? Então, esse é um compromisso que a gente tem muito, muito claro, senão nós não conseguimos trabalhar numa perspectiva de benchmarking do setor. A CEMIG, como é sabido, tem um nível salarial muito acima do mercado, tem um nível de produtividade abaixo do mercado, e nós temos que fazer o ajuste de aumento de produtividade e consequentemente, um ajuste de custo operacional da companhia, baseado, no caso, aí na redução do P
em termos do nosso custo operacional. Então, este é um desafio extremamente importante para este ano 2016. Eu considero, talvez, dos maiores desafios que nós temos hoje na mesa, é exatamente esse que você mencionou. Boa tarde a todos. Com relação à rolagem da dívida já existente, a CEMIG vem conseguindo rolar ela integralmente. Obviamente, dado o cenário do país hoje, o custo está um pouco mais alto do que nós gostaríamos. Mais da metade da dívida já foi rolada nesse primeiro semestre. Temos a intenção de rolar e pagar uma parte no segundo semestre. E, adicionalmente, o que a gente vem fazendo fortemente na casa é tentar aumentar a base de investidores em dívida da CEMIG. Nós temos algumas estratégias que a gente deve começar a aprofundar agora no segundo semestre, buscando outros potenciais investidores em renda fixa, no caso, para contribuir nessa rolagem da companhia. Ok. Ainda sobre dívida, né? Nós renovamos o contrato de concessão da CEMIG Distribuição. Nesse novo contrato, nós temos algumas metas financeiras, né, que dizem respeito à dívida. E, no nosso caso, a CEMIG Distribuição, a princípio, é a empresa com alavancagem mais elevada, né? Como é que nós estamos trabalhando essa questão de redução da dívida, de fato, na CEMIG-D, ou de enquadramento da CEMIG-D nessas métricas impostas aí no novo contrato de concessão para os próximos anos? Bom, Vélez, no caso da CEMIG Distribuição, quando nós fomos analisar no passado a decisão de assinar ou não o contrato, nós fizemos simulações verificando como estariam o nosso enquadramento às cláusulas. E não verificamos problema algum nos próximos anos. Então, com relação às cláusulas do contrato, a gente está bem à vontade. Obviamente, tem um trabalho muito desafiador a fazer na CEMIG Distribuição, e uma das coisas que o acionista já viu e se dispôs a contribuir foi que nos últimos meses a gente fez, desde o ano passado o acionista aportou na companhia quase um pouquinho mais de 500 milhões de reais. Isso já demonstra que é um dos core da companhia, que nós vamos buscar rentabilizar esse montante que foi aportado e que temos todo o interesse em continuar em distribuição. Excelente. A questão das 3 usinas, que nós acreditamos que nós temos o direito a um contrato de concessão por mais 20 anos. Essas 3 usinas representam 40% da produção da CEMIG, então nós temos 40% da nossa produção sob incerteza. Então, isso exigiu um esforço da área comercial da CEMIG, desde a edição da 579, um esforço muito grande de recompor a oferta da CEMIG para que a gente não perdesse o market share. A CEMIG é líder no mercado de comercialização no ambiente livre, né? Nós somos líderes disparados, nós detemos 27% do market share nesse mercado e acreditamos que market share é um valor para essa empresa, né? Ela permite uma gestão de portfólio com minimização de risco e permite fazer uma expansão da oferta, também mitigando o risco de mercado. Então é um valor e a área comercial fez isso nos últimos anos com grande perfeição ou com grande performance e mitigando o risco, porque a gente teve que comprar grandes volumes de energia, dada a incerteza da concessão dessas 3 usinas. Hoje, nós vamos ver um pouco mais, depois do coffee break,
Nós vamos apresentar aqui o balanço da energia da empresa, os senhores vão ver essa recomposição. A gente hoje está vendido a preços médios elevados, a gente soube tirar proveito desse momento em que o mercado teve preços muito favoráveis nos anos anteriores, e agora a gente precisa recompor um pouco, porque a gente está vendido, a gente precisa recompor, mas agora a preços mais baixos. A CEMIG desenvolveu, ao longo, desde a década de 80 até hoje, uma expertise muito grande em meteorologia para grandes bacias e para a chuva. Esse ano, essa equipe, junto com a área comercial, desenvolveu prognósticos e percebeu que havia uma maior probabilidade de preços muito baixos no primeiro semestre e preços mais elevados no segundo semestre, com análises complexas, com modelagem matemática. Então, a gente fez diferente do mercado, o mercado sazonalizou de forma diferente, a CEMIG deixou uma sazonalização muito pequena, um volume muito pequeno de energia alocado no primeiro semestre, então, portanto, nós ficamos shorts no primeiro semestre e ficamos extremamente longs no segundo semestre. E os preços de liquidação das diferenças, o preço do mercado spot, tem mostrado que essa foi uma estratégia extremamente acertada. Enquanto nós ficamos short, tivemos que comprar posição a R$30, nós vamos estar vendendo no segundo semestre o que nós compramos a 30, vamos estar vendendo aí em torno de 80, ou seja, mais do que o dobro do preço só numa transação da alocação da disponibilidade do produto nosso dentro do ano. Então aí, graças a essa brilhante equipe que a gente tem e desenvolvimento aí de décadas de instrumentos aí de análise e de prognósticos aí, de novo a gente acertou nessa zonalização. Tá certo, tá claro. Tá claro. Bom, só mais uma coisa, velho. Por favor. Isso os senhores percebem no resultado e vão perceber no segundo semestre. Então, nós tivemos que ter uma despesa para cobrir a posição short a R$30, mas vamos recompor essa posição no segundo semestre a 80, então a gente tem uma esperança. O doutor Fabiano fala que quer ver esse dinheiro no caixa. Ele não acredita nisso não, sabe? Eu digo para ele não acredita. Ele fala, só depois que eu ver o dinheiro batendo no caixa que eu vou... Mas ele vai ver porque vai existir isso. Bom, a gente os senhores têm visto, é amplamente publicado, a situação é extremamente preocupante, a sobrecontratação das distribuidoras. Ela é insuportável para as distribuidoras. Então, o governo já está se movimentando para tomar algumas iniciativas para atenuar o impacto disso no caixa das distribuidoras. Esse é um efeito só financeiro, ele é econômico também e financeiro, porque acima dos 5% ele vai para o prejuízo da companhia. Bom, mas independente disso, é um prejuízo insuportável pelas companhias e está sendo discutido. No caso da CEMIG, nós estamos numa posição extremamente confortável comparado com os demais. Esse ano nós estamos dentro da meta praticamente, a gente está com 105,4%, 105% a gente repassa para a tarifa, ele está administrado, prejuízo nenhum, e esse 0,4%, a gente, com o crescimento do mercado que a gente está verificando, ele vai ser absorvido, e tem alguns contratos nossos que estão atrasados, então a perspectiva nossa é que esse ano a gente fique 101%. Equacionamento. O máximo de sobrecontratação que a gente tem está em 2019, onde a gente deve estar com 14%, mas as demais distribuidoras estão em torno de 20%. Então, a solução que for dada para as demais vai nos colocar em posição também bastante confortável. Então, a situação da distribuidora CEMIG, embora para os outros anos, esse ano a gente está numa posição confortável, o ano que vem ligeiramente sobrecontratada, e como eu disse, em 2019 é o ponto máximo de sobrecontratação nossa, mas muito menor do que as das demais. Essa é uma questão que vai exigir uma solução institucional e regulatória. Mas essa questão, ela tem três situações diferentes das usinas, né? Deixar isso claro, quer dizer, a liminar que nós hoje, né, estamos né, no Supremo, ela se refere à usina de Jaguara, a partir da cautelar que nós entramos no Supremo, né, e iniciou-se a partir daí uma reunião, um processo de reuniões de conciliação
sob a coordenação do ministro Toffoli, que é quem é o relator desse processo no Supremo. No caso de São Simão, nós estamos no regime de cotas, uma vez que a liminar, que estaria sendo também julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, ela caiu automaticamente, uma vez que o colegiado do Superior Tribunal de Justiça definiu pela não aceite, né, da proposição da nossa defesa, e consequentemente, São Simão, que estava na sequência do julgamento no Superior Tribunal de Justiça, entrou automaticamente no regime de cotas. E, no caso de Miranda, a concessão de Miranda vence no final deste ano. Então, são 3 situações diferentes, ainda que a questão jurídica fundamental ela é idêntica, uma vez que os contratos são idênticos. Nós estamos hoje num processo, eu diria, em nível técnico, já bastante maduro das negociações com a União. O que a gente está fazendo agora é esperar a melhor oportunidade para uma nova rodada de negociação no âmbito do Supremo. Quer dizer, eu diria que no nível técnico já tem um grau de maturidade das nossas discussões com a União bastante avançados. A questão agora é a melhor oportunidade para retomar essa reunião de conciliação em nível do Supremo.